que basicamente são 3 tipos de conflitos, como o leite, o café e a água. São conflitos leves, conflito médio e conflitos pesados. Os irmãos me entendem? Amém. Repete comigo, irmãos, por favor. Conflito leve. Conflito leve. Conflito médio. Conflito médio. E conflito pesado. Conflito pesado. Isso acontece dentro aí dessa sua cabeça, na sua mente. Quantos estão me entendendo nessa noite? Amém. Nessa tarde? Quantos estão me entendendo? Amém. Eu estou explicando para os irmãos a frase que eu falei aqui. Todas as dificuldades são reflexo dentro de nós. E eu e você, nós precisamos entender que tipo de conflito é esse dentro da minha mente. O irmão está me entendendo? Amém. Esse conflito que está dentro da minha mente é um conflito leve, é um conflito médio, é um conflito pesado. Eu preciso entender isso. Eu vou dar aqui alguns exemplos. O que é um conflito leve? O que é um conflito leve? Um conflito leve, irmãos, é um conflito que nós passamos por ele diariamente na nossa vida. Diariamente. Hoje nós passamos por ele. O que é um conflito leve? É um conflito que não nos traz não nos traz uma consequência muito grande, mas é um conflito que nós passamos por ele aqui dentro. Eu estou falando subordinado ao tema, enfrentando as dificuldades. E se você não entender essa palavra que eu estou passando para os irmãos, nós não vamos conseguir, irmãos, enfrentar as dificuldades. Você precisa entender que esse conflito que está na sua mente, ele é leve, é pesado ou é médio. E o que é um conflito leve? Eu vou dar aqui um exemplo. O irmão Erivelto está ali, né? E ele conhece muita gente aqui. E ele mora aqui. E aí os irmãos convidam o irmão Erivelto, né? O pastor fulano convida o irmão Erivelto. Erivelto, vai almoçar lá em casa hoje? Amém, irmãos? Amém. Como diz ele, isso é coisa de crente salvo. Vai almoçar lá em casa hoje. Aí vem outro pastor e fala: irmão Erivelto, vai almoçar lá em casa hoje também? O que vai acontecer na mente do irmão Erivelto, irmãos? Um conflito leve. Porque ele tem que tomar uma decisão. Eu vou almoçar na casa do senhor ou na casa do senhor? Ele tem que tomar uma decisão, e isso gera um conflito leve. Eu vou dar outro exemplo. Lá no DF a gente pega muito ônibus, né? E suponhamos que eu quero ir para tal lugar. Eu moro em Samambaia, dirijo uma igreja em Samambaia, eu quero ir lá no plano. Para mim ir no plano é aproximadamente 35 quilômetros. E eu quero ir lá no plano hoje, tem que resolver umas coisas lá. E aí eu vou para a parada, eu vou pegar um ônibus. Só que o que acontece? Quando eu chego na parada para pegar um ônibus, para sair de Samambaia e chegar lá no plano, tem 2 ônibus que vai para aquele local que eu quero ir. Só que esses 2 ônibus, eles passam por locais diferentes. Um passa por um local e outro passa por outro local. Um passa por uma via que se chama EPNB e o outro passa pela outra via que se chama EPTG. Mas todos vão lá para o plano, lá para onde eu quero ir. Então eu chego na parada e eu tenho que tomar uma decisão. Os irmãos me entendem? Em qual ônibus que eu vou? Isso é um conflito leve. Isso é um conflito leve. Eu vou trazer para a palavra de Deus um conflito leve. A Bíblia diz em Lucas capítulo 10, se os irmãos puderem abrir a Bíblia aí, irmãos, vai ser muito proveitoso. Porque eu sei que os irmãos estão aqui para aprender, não é isso? E Deus, Ele quer nos ensinar. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Abre aí a sua Bíblia. Temos um exemplo de um conflito leve. Pastor, por que o senhor está explicando isso? Porque muitas pessoas não estão entendendo que ele está passando por um conflito leve e ele está fazendo uma tempestade em copo d'água. Isso não pode continuar assim. Amém. Aleluia, não pode. Lucas, muito conhecido da igreja, capítulo 10, versículo 38.
Preste atenção no que Jesus fala, porque tudo que Jesus fala, irmãos, e que está registrado, quer dizer muito mais do que aquilo que a gente entende. Amém? Acompanhe aí na sua Bíblia. Olha só, a partir do versículo 38. E aconteceu que indo eles de caminho, eles quem, irmãos? Jesus e os 12 discípulos. Quantas pessoas? 12 mais 1? 13 pessoas. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. Vai prestando atenção, 13 pessoas entrou numa aldeia. E certa mulher por nome Marta recebeu em sua casa. Marta morava naquela aldeia e recebeu quantas pessoas? 13. Aí o versículo continua. Marta, porém, e tinha Marta uma irmã chamada Maria. Então, irmãos, são 13 pessoas que chegou na casa de Marta. Com mais Marta, são quantas pessoas? 14. E com Maria? 15 pessoas chegou na casa de Marta. Olha só. E o que diz aí? E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, Maria, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se de Jesus, do Senhor, disse: não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Dize-me que me ajude. Respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa com muitas coisas, mas só uma é necessária. Irmãos, quando nós lemos isso aqui, nós vemos aqui um conflito leve na vida de Marta. Por quê? Irmão, Jesus não foi ali para fazer outra coisa a não ser pregar a palavra de Deus. 13 pessoas estão com Jesus, e mais 12 pessoas, são 13 pessoas. Marta, diz o versículo, que também assentou aos pés de Jesus para ouvir a palavra. Aliás, Maria assentou para ouvir a palavra, porque os discípulos já estavam ali. Talvez Lázaro estava ali também, A Bíblia não diz, mas talvez poderia estar. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que eles estavam ali para ouvir a palavra, e o objetivo de Jesus ali era pregar a palavra, era falar para eles da revelação do céu. Mas Marta pensou e imaginou dentro da sua mente que precisava servir Jesus com outras coisas. Talvez pensava que tinha que dar um almoço para Jesus. Talvez pensava que tinha que dar um café da manhã para Jesus. E não só para Jesus, mas para aquelas 14 ou 15 pessoas ali, irmãos. E ela começa a ficar preocupada, porque, vamos ser sinceros aqui, irmãos, se 15 irmãos chegam na sua casa por volta de 11 horas, 11h30, e você vai ficar tranquilo, irmãos? E conversa vai, conversa vem, E fala: Jesus, tem que fazer um almoço para esse povo, Irmão, 15 bocas. Imagina se for pessoa assim igual a Morivelto. Morivelto come, irmãos. Tô brincando, Morivelto come pouco. Quem come muito é eu. Imagina se fosse 15 pessoas assim igual eu, que come bastante. O que acontece? Vai gerar um conflito. Tem que fazer almoço para esse povo. As irmãs que estão trabalhando aí sabem o que eu estou falando, Tem que fazer almoço para esse povo, tem que fazer, Então Marta estava preocupada, irmãos, em quê? Numa coisa que Jesus não estava ali para poder fazer. Conflito leve na sua mente. Mas era um conflito. O que eu quero que os irmãos entendam é isso, que às vezes nós fazemos uma tempestade tão grande numa situação, Nós fazemos que aquela situação não era para ser isso. Jesus falou para Marta: Marta, uma coisa só é necessária. Eu não vim aqui almoçar não, Marta.
Eu não vim aqui trazer trabalho para vocês não, Marta. Eu vim aqui foi abençoar vocês, Marta. Aleluia. Eu vim aqui foi dar a palavra, o pão da vida para vocês, Marta. Eu vim aqui foi trazer a revelação de Deus para vocês. Aleluia. Foi isso que eu vim fazer aqui. Então Marta estava passando por um conflito leve. Meu irmão, essa dificuldade aí, discirna, compreenda isso aí, na sua mente, compreenda isso aí. Será que você não está fazendo tempestade em copo de água? Né? Estamos falando de enfrentando as dificuldades. É um conflito leve. Mas existe um outro conflito, irmãos, chamado conflito médio. Conflito médio. Conflito médio. O que é o conflito médio? O conflito médio é um tipo de conflito que envolve decisões mais sérias. Decisões estas que vão influenciar a nossa vida. É um tipo de conflito que muitas das vezes, irmãos, vai gerar em nós um futuro que talvez não desejaríamos. Como que eu posso explicar o conflito médio? Por exemplo, dentro da sua mente, né? Os jovens principalmente, né? Que tipo de profissão eu quero para mim? Eu estou estudando, mas será que é isso mesmo que eu quero? Ou talvez nem está estudando, né? Que tipo de profissão que eu quero para mim? É aqui dentro. Os irmãos estão observando que as dificuldades externas, tudo começa aqui. É um exemplo. Outro exemplo. Com quem eu vou me casar? Eita mistério, hein? Com quem que eu vou me casar? Não sei se o Morivel já contou o testemunho para vocês, né? Ele queria casar, né? A gente se conhece desde antes de conhecer a igreja, viu? Ele queria se casar e Deus deu uma freada nele. Com essa aí não, meu irmão. Então com quem que eu quero me casar? Com quem que eu quero me casar? É um conflito que pode decidir a sua vida para todos sempre. Outro tipo de pergunta que acontece quando a gente se casa, né? Vou ter filhos ou não vou ter filhos? Eu e a minha esposa agora nós decidimos ter, né? Mas a gente não tem ainda. Mas esse conflito vem. Porque, irmãos, coisa triste é uma casa sem filhos. Meu Deus. Mas a minha esposa já estamos né? Como diz o outro, né, já estamos no pique já. Não queremos casa sem menino. Tem que ter menino dentro dessa casa, né? Então nós estamos providenciando. Deus abençoado. Vamos ter filhos ou não vamos ter? É um conflito, tá? Olha só. Outro tipo de conflito. Eu vou até o fim desse projeto ou eu não vou? Cada um aqui foi dito que tem um projeto, né? Eu vou até o fim ou não vou? São decisões, são conflitos dentro da nossa mente, irmãos, que são conflitos médios. Conflitos que necessitam de um equilíbrio, de decisões mais sérias. Porque se eu não me capacitar, se eu não estudar, se eu não me preparar, eu vou ter uma profissão que eu não queria. Não é isso? Se eu não escolher bem a minha esposa, a minha namorada, eu vou ter uma esposa, irmãos, que talvez vai até me atrapalhar no ministério, na chamada que Deus tem para mim. Se o irmão não for à frente com esse projeto, irmãos, muitas almas não vão para o céu. Irmãos, vai me entender? Esse projeto aqui, e aqueles que fazem parte desse projeto, tem que ir até o fim, porque isso é de Deus. Esse projeto seu aí, que só você e Deus sabe, você tem que ir até o fim com ele. É conflitos, irmãos, que nós às vezes, quando chega um conflito leve, a gente, isso é um conflito leve.
Tem nada a ver não, vou casar com qualquer mulher, né? Tô nem aí. Vou estudar não, tô nem aí, né? Aí no dia de amanhã, você vai ver que não era um conflito ético, não, era um conflito médio. E as dificuldades vão chegar. E você não vai conseguir enfrentá-las. Os irmãos estão me entendendo? Assim? Amém. A palavra é de reflexão, para nós examinar nós mesmos. Amém. Porque nós precisamos melhorar. Amém. Eu vou dar aqui um exemplo de conflito médio. Abra aí a sua Bíblia. Agora em Gênesis. Gênesis capítulo 37. Gênesis 37. Eu vou dar um exemplo de conflito médio. Nós precisamos entender esses 3 tipos de conflito nessa tarde aqui, nessa manhã aqui. Porque nós precisamos enfrentar as dificuldades. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos aplanar essa terra. Porque as estacas vão ter que fixar, irmãos. E a obra será muito grande. Aleluia. Gênesis 37. Versículo 14. Eu quero dizer para os irmãos que eu não me preocupo, irmãos, que tem muito pregador, né, que ele se preocupa. Nossa, será que eu vou estar? Será que eu vou passar mensagem boa para a igreja? Né? Será que os irmãos vão receber? Eu tenho convicção. Isso aqui que eu estou pregando, né, é aquilo que eu estou vivendo. Então, né, você receba da maneira que você queira saborear, tá? Da maneira que você queira, porque eu não me preocupo. Eu não me preocupo porque eu sei que Deus está falando. Aleluia. Então ele fala do jeito que ele quer. Amém. Os irmãos acharam? Amém. Gênesis 37, versículo 14. Diz assim: Jacó, aí ele fala para o seu filho: vai ver como estão teus irmãos? E como está o rebanho? E traz-me resposta. Assim enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. Jacó enviou José do vale de Hebrom até Siquém, de uma região até outra região. E José achou um homem, porque José andava errante pelo campo. E José perguntou para aquele homem dizendo, aliás, o homem perguntou para José dizendo: o que você procura? E José respondeu: procuro meus irmãos. Me diz, peço-te, onde eles apacentam? Aquele homem disse: foram daqui, porque os ouvi dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Irmão, presta atenção aqui nesse texto. A história de José aqui, todo mundo conhece, né? Mas os detalhes fazem diferença. Jacó envia José para poder saber notícias dos seus filhos e do rebanho. Eu estava estudando, irmãos, sobre a distância de aonde José foi enviado, que é Hebrom, até Siquém, aproximadamente de 80 a 100 quilômetros, uma distância até boa, né? E lá foi. Só que a Bíblia diz que quando José chega em Siquém, ele não acha seus irmãos. E quando ele está ali errante, a Bíblia diz que ele está errante, ele não acha seus irmãos. Veio um conflito nele, né? Um conflito médio. Eu vou voltar para casa, eu não achei meus irmãos, eu não posso dar notícia para meu pai, né, lá onde eles estão, porque eu não achei. Mas Deus criou uma situação e um homem apareceu. E aquele homem perguntou para José, parece que foi Deus, irmãos: o que você está procurando?